Pessoal, hoje é um dia super especial pra gente, estamos com uma presença super ilustre aqui, estamos com o Lúcio Brianesi e a ideia, Lúcio, como eu estava falando com você, né? Sim. Nesses últimos, nós estamos em fevereiro, nesses últimos 14 meses a gente tem conversado muito sobre as histórias da Brianesi, né? Sem dúvida. E são histórias que não ficaram registradas em lugar nenhum. E às vezes você lembra de uma coisa, você me conta, eu falo, caramba, esse negócio precisa ficar registrado em algum lugar. Sem dúvida. Então o objetivo hoje, aproveitar a tua visita aqui, é te mostrar um pouco das novidades aqui, mas queria recuperar um pouco dessas histórias que a gente conversou, para dividir com o pessoal que acompanha a gente, que é fã da Brianesi, né? Eu brinco que a Brianesi não tem cliente, a Brianesi tem fãs, né? Sem dúvida. O pessoal gosta muito, tem um amor muito grande pela marca, né? Então, Lúcio, eu queria começar por aqui, ó. Eu queria começar por essa foto aqui, né? Essa foto foi a foto que você nos deu pequenininha, a gente conseguiu ampliar desse tamanho todo aí, né? Aqui tá você cabeludo, né? Ó, eu mesmo aqui, agora ó. já tô diferente. Cabeludo, Acho que teu devia pai. ter uns 17, 18 anos aí. Não, devia ter uns 16 anos, 17 Então, anos. se essa foto for de 72, a gente imagina que pode ser por causa das caixinhas brancas, a gente vai chegar Sim, lá. sem dúvida. Você de que ano é? Eu sou de 58. Nasci em 58. Então, se essa foto for de 72, você tinha uns 14, mas você não tá com cara de 14, você tá com cara de uns 16 aí, né? 16, por aí. Então, essa foto provavelmente deve ser de 74, mais ou menos, mais né? ou menos, Esse aí era um campeonato de basquete que o meu pai, Paulo Brianesi, Aham. ele promovia lá no nosso Grêmio Recreativo Brianesi. Legal. Isso era atrás da loja lá, era na lojinha não, da isso esquina. Isso era na loja mesmo, de calçados que Tá. meu pai tinha. Tá. Porque assim, eu fui 2 vezes lá quando era criança, tinha loja na esquina, Agora vamos 900. 900 na esquina, Perfeito. e depois do lado tinha uma loja maior, que era de vocês também, não era? Então, no futuro, com o tempo, meu pai comprou o outro lado Isso. ficou com as duas esquinas. Então, mas... Porque, na verdade, aquela esquina da 900 pertencia à minha avó. Entendi. E aí meu pai comprou a 900, a 924, 930. Mas a minha memória tá ruim, ou depois, em algum momento, na esquina vendia botão e na loja maior vendia sapato? Ele separou, não separou? O sapato do botão? Sim, porque ficava mais pro fundo os botões e Isso. a frente era mais sapato. Entendi. E quando a gente entrava do lado esquerdo, tinha uma vitrininha que tinha os botões, Isso. um balcãozinho, e lá só vendia botão. E cobrava o sapato. E cobrava o também. sapato, tá. Fazia, punha na sacolinha. Aham. Porque tinha um caixa ali que era. E no ficava, geral, eu né? lembro que ficava uma senhora lá, que provavelmente era tua mãe, não era? Minha mãe. Ficava no caixa lá. perfeito. Ficava assim, muito. Você sabe que eu tenho uma lembrança de uma das vezes que eu fui lá, de eu ter pedido, eu tinha um jogo desse de basquete, né? Eu já falei aqui algumas vezes no vídeo, 2 travinhas vermelhas. Esses dias apareceu um amigo nosso que tinha ela azul. Eu nunca tinha visto, a minha é vermelha. Sim. Eu acho que fazia com o acrílico que tinha, né? A gente cortava o acrílico, comprava em chapas, né? Aham. Cortava e depois moldava, esquentava o acrílico e fazia um molde. Esquentava numa resistência e fazia É. ela, né? Então, aí eu cheguei para essa senhora, que nunca ia imaginar que era tua mãe, e falei assim, tem bolinha de basquete? Porque a bolinha de basquete era um pouquinho maior. Maior. Eu tinha perdido as bolinhas de basquete. Ela olhou para mim, bolinha de basquete... Peraí que eu acho que eu tenho. Ela cavocou, procurou, chegou com 2 bolinhas de basquete, e eu tenho essas 2 bolinhas guardadas até hoje, né? Nossa. Eu ia trazer aqui, eu separei umas coisas pra gente ver, mas a bolinha de basquete eu não lembrei de trazer. Bom, então aqui era lá, né? Era na loja, e aí tinha os campeonatos, né? Sim. O Grêmio... Aí meu pai, nessa posição ali, ele colocava 2 mesas, era uma mesa aqui, outra mesa assim, e na frente onde tinha as vitrines de calçados, ele colocava mais 2. Eram 4 mesas que a gente brincava. 4 mesas, 4 né? mesas. Normalmente 4 mesas. Entendi. Mesmo a de 1,20 m por 1,80 m, aí caberia só 3. Caberia só 3. Porque você tinha a mesa menor, né? Sim. Que era um pouquinho maior que essa daqui, né? Acho que é um pouquinho mais comprida. É 90 por 1,5 m. Eu não lembro de A cabeça. dupla face, lembra? A dupla face a gente fez agora, né? Ó. Então, 90 por 1,5 m. A dupla face... Tem alguma dupla face aqui? Eu sei que veio um amigo nosso aqui e levou elas, mas olha aqui, ó. A gente fez a dupla face, Então, só que a gente deu uma modernizada no desenho. Essa aqui foi até o Cláudio que desenhou. Uma modernizada no desenho com o garrafão. Linha de 3 pontos. Não existia 3 pontos na época, né? Não tinha. Então a gente deu uma modernizada. Mas você sabe que a gente não fez o basquete ainda? Então, mas a medida aqui parece ser 90 por 1,5 m, não?
Eu acho que sim, eu não lembro de cabeça. Depois tem as oficiais, né? As oficiais igual essa daqui. Mas ficou linda a mesa, ficou excelente. Qualidade, tá muito legal. O Luiz Carlos lá da Oliver que tem feito pra gente, né? Então tem ficado legal. Bom, Lúcio, então vamos voltar lá na foto lá. Então você, o teu pai, o Bananinha, você estava me falando? O nome dele? Everaldo. O Everaldo de cabelo aqui. O cabelo... Devia estar frio, porque o cara tá de blusa. Você tava com uma blusa por baixo da camisa aí? E a camisa de flanela. E coisa e tal. O menino também tá com manga comprida. Aqui, e o Joey Ramone batendo... O também tá de blusa. Naquele tempo fazia mais frio do que hoje, né? Hoje em dia. Pois é. E ali naquela outra foto, Lucio, tem um negócio legal. Dá pra ler aqui, ó. Primeira Olimpíada Botonística, 1976. Isso. Então era 76. A gente tentando calcular e estava escrito aqui, ó. Realização, 1º a 30 de julho, informações da secretaria. E aí dá pra ver aqui, ó. Tem aqui futebol, não sei o que é, handball, sim, futebol de salão, rugby e showball. Você chegou a jogar tudo isso? Showball não tinha saído. Era uma regra que meu pai editava. Então não tinha lateral, não tinha nada. Valia tudo. Valia tudo. E vem cá, Lúcio, isso aí teu pai que inventou tudo, né? Os outros esportes, né? Os outros esportes. Futebol de salão, basquete. E ele patenteou tudo. Tudo. Na época. E a gente jogava essa Olimpíada foi feita umas 2 vezes, mais ou menos. O handball e o futebol de salão usavam uma trave menor e um goleiro menor, né? A trave era mais alta e o goleiro era mais alto. E o futebol de salão, a trave era menor e mais baixinha. Então tinha uma trave de handball e uma trave para futebol de salão. Sim, e tinha uma de futebol, era uma de futebol, uma de showball, uma de futebol de salão, a de basquete, tudo. E o rugby vocês chegaram a fazer também? Bom, tinha aqui, ó, o rugby aqui, ó. Então esse rugby aí a gente acabou não dando muito certo, porque era um tipo jogo americano, né? Tinha que socar um botão no outro. Não foi legal. Meu pai deve ter colocado cartaz com a ideia de fazer tudo. Não virou. Entendi. Acabou não dando certo. Ô Lúcio, e tem um outro cara famoso aqui, o Guilherme, né? O Guilherme Biscazzi. O Guilherme trabalhou com vocês lá, né? Não, ele não trabalhou, ele sempre jogou com a gente. Ele sempre jogou? Sim. Ó, aqui tem uma formação Nessa importante. época aí ele trabalhava de representante na Arlen, de alto-falantes. Na Arlen de alto-falantes, porque você sabe que em todo lugar aparece que ele trabalhou na Brianese e depois montou a Crax, ele nunca trabalhou lá, então? Não. Guilherme Biscazzi nunca trabalhou, sempre jogou com a gente. Jogava lá. Jogava com a gente. Ele... O Mingão, o Domingos, que foi trazido por ele, né? Que eles eram representantes que eles vendiam esse negócio de som na época. Entendi. Né? Ô Lúcio, vem cá, Então teu pai começou a Brianese em 1972, né? É legal a gente repassar, porque ó, tinha uma informação errada pra gente corrigir. No fundo da loja era um quartinho e foi desenvolvendo. Ele já tinha loja de sapato? Sim, a loja de sapato sempre teve, porque... Na verdade, o meu avô, ele tinha o Rei dos Botões, mas Rei dos Botões era uma loja de aviamento. De botão de blusa. Meu avô comprava os botões para vender, botões de camisa, de casaco, de terno, que usava muito antigamente. Então, o que meu pai... Os contos de defeito, meu avô dava pro meu pai. Ele já jogava no chão liso, assim. Ou seja, ó, essa é outro pedaço da história que nunca contaram. Teu avô tinha o Rei dos Botões, que era botão de blusa. Era na Rua Tobias Barreto. Na Rua Tobias Barreto. E aí teu pai pegava os botões que estavam, ou que encalhava, ou que tava meio coisa, e fazia botão pra jogar. Fazia pra jogar. Legal. Nessa época não era... Ele era solteiro, né? No tempo. Aí, a loja de sapato, teu pai que abriu ou foi teu avô? Não. A loja de sapato foi o seguinte, era do meu avô também. E era uma quitanda, era tipo uma quitanda. Aí os filhos, meu pai e os irmãos dele montaram uma loja de sapato. Aí meu pai foi comprando a parte de cada um e ficou. Minha avó morava em cima, a gente morava no fundo e a loja de sapato na frente. Aí ele começou a fazer os botões nesse fundo da loja. Sim. Ele fabricava lá. Fabricava tudo lá. Aí ele começou com 2 funcionários, foi aumentando.
Ô, Lúcio, e vem cá, e dobrava e fazia a termoformagem das tampas lá ou as tampas já Não. comprava em outro lugar, já vinha pronto? Não, nessa época a gente a gente comprava pronto já, tipo fornitura, naquele... Tá. Entendeu? Na época de moldar já foi no 924, foi quando meu pai comprou o lado de lá. Porque lá era muito pequeno, porque tinha loja ainda de calçado. Entendi. A gente dependia da loja de calçado, porque os botões não saíam tanto naquele tempo, né? Bom, aí a gente chega na primeira fase aqui, né? Essa é a primeira fase. As caixinhas brancas, Essa eu né? quase nem lembro direito, mas é isso aí. Aqui, né? Avenida Álvaro Ramos 900, né? Essa caixinha branca. E a caixinha branca a gente vê na foto aqui, né? Ainda Sim. as caixinhas brancas. tava Aqui é o vendendo. joguinho, né? O joguinho de futebol de salão, porque vinha 2 traves, e 5 botões de um lado, 5 botões de outro, né? Sim. Sem dúvida. É isso aí. Lúcio, então aqui, né? Essas primeiras aqui com o berçozinho ainda de papelão, né? Papelão, Depois veio aqui essa daqui. Então, mas antes dessa caixa, de uma caixa grandona que meu pai tinha desenvolvido, mas muito, até grande, bastante, bem desse tamanho mais ou menos assim, antes desse formato. Aí deram a ideia para ele, aí ele começou a... E nessa caixa grande vinha um time, vinha 2 times e trave, o que que vinha? vinha trave, vinha tudo. Ah, entendi. Era Provavelmente uma vinha 2 caixa- times e 2 traves. Exatamente, era o completo. Cara, que legal. Não deve ter sobrado nenhuma dessas, hein? Posso procurar, você tem uma foto dela. Aham. Mas... Essa realmente nunca vi. Bom, aí ela de branquinha com Duas bolinhas. as 2 bolinhas. A bolinha tem um buraquinho aqui que ela encaixa. Essa palheta chiclete, né? Sem dúvida. E aí depois passou para essa daqui, né? Que ela tem esse berço meio rasinho ainda, né? A palheta chiclete. E o goleiro era um goleiro sanduíche de acrílico, né? Sem dúvida. Que é as fatiazinhas de acrílico e com essa faixinha transversal. Essa faixinha, você lembra como é que fazia? Isso aqui a gente colava com cloroforme. É mesmo? Cloroforme. Aham. Você comprava as chapas e colava e depois cortava ou Não. cortava e depois colava? Não, a gente cortava e depois colava. Entendi. E essa faixinha diagonal? Isso aqui é durex. Eram umas fitas coloridas, tipo fitas durex coloridas, colorido. Durex, na época. E aí fazia nas cores do time, né? Sim, Você vê do sim. Palmeiras aqui já saiu Então, pro tempo. no 07, no 07 a gente usava muito durex na época. Fazia Fluminense com boa. durex, tudo... Pra separar a tinta, né? Tá, eu até peguei um 07 aqui, vamos falar do 07 então. Tinha deixado Só pra que falar controle dele. de venta sempre foi o 06. Sempre foi o 06, né? 06. Ó, você viu, não quero furar a fila, mas você viu que a gente pôs todos os códigos de Eu novo, vi, né? eu vi. 06, 07, né? A gente só Perfeito. mudou do... quer ver? Aqui tem um 07. Então, exatamente. Esse é um 07, então você disse que você usava o Durex, né? Pra fazer aquela divisão de cores, né? Isso. Então, no 07 a gente já comprava do fornecedor já o emblema grandão, assim, né? Tinha Palmeiras, tinha Corinthians. E aí a gente usava, colocar o número. Porque antes dessa fase, a gente fazia com durex. Com Durex. E dava muito trabalho, tinha que cortar com a gilete. Às vezes a tinta entrava por baixo. Não ficava muito perfeito. Aí meu pai deu a ideia, teve a ideia, o fornecedor ajudou ele na época de comprar já o símbolo. O símbolo do grande, tamanho, né? E o fornecedor na época era Cromocart, né? Cromocart. Eu cheguei a ter umas Cromocart cartelas da chegou a Cromocart. fazer bastante pra gente, que era na Barra Funda. E vem cá, Lúcio, aqui o 07 então, né? No catálogo a gente via a linha luxo, super luxo. Você lembra qual que era a diferença disso, de luxo, super luxo? Ou era só acabamento, só os desenhos? Acabamento mais dos desenhos. Tinha umas argolinhas que imitavam uma camisa, né? Sim. Um tempo teve, sim. Aham. Que a gente fazia na Cromocart também. Aqui era de uma aplicação só, como essa. Aqui são 4 aplicações. Exatamente, né? as faixas, 4. 1, 2, 3 aplicações. 3 aplicações. 3 aplicações.
Aqui você já tinha duas, só que tinha que pôr o número antes, né? Tinha que já imaginar colocava mais o ou menos. número aqui, esperava secar, passava um esmalte incolor e depois colocava o símbolo do Grêmio. Esses 07 mais antigos, para mim, pro meu gosto, assim, são os melhores botões de jogar. Ah, sim, eles são mesmo. Depois eles já começaram a ficar um pouco mais altos, né? Não sei se mudou a forma e tal, mas esses aqui mais antigos são um espetáculo, né? Então, dependia também muito da pressão que colocava na E às vezes, né, eu imagino que ao longo de tantos anos, deva ter trocado o macho da termoformagem algumas vezes, né? Desgastando, talvez. E aí quando E torneia, às vezes é um pouquinho diferente. Vivia mandando tal. polir fora, tinha que polir porque tinha que estar bem certinho para... Ô, Lúcio, esses times aqui com esses emblemas grandes, hoje são super raros, né? Esse aqui eu comprei há um tempo atrás, ele falta um botão, inclusive, né? É raro. Esses daqui são muito raros, né? Mas, falando de coleção, como é que você viu... Eu vou deixar para perguntar isso depois, vai. Como é que você viu esse negócio... A operação começou em 72, né? A gente vai fazer a linha cronológica. Depois eu vou te perguntar como é que você viu, depois de muitos anos de inatividade, esses botões virarem um super item de coleção. Como é que você via isso na época? Vou te perguntar agora, depois a gente volta para a linha do tempo. Por exemplo, você fechou a operação em 2001, né? Sim, não. Sei lá, 10 anos depois que você fechou a operação, que você parou a operação, isso aí começou a pegar uma coisa de coleção e os times cada vez valendo mais e muito pouco, e as pessoas brigando. Exatamente. Como é que você via isso trabalhando com outra coisa e vendo os botões pegarem essa proporção? Infelizmente a gente ficou com as mãos atadas, por causa dos licenciamentos, que era um absurdo, né? Mas por outro lado também era legal, né? Você vê aquele negócio, cara, isso aqui, esses primeiros times aqui, tem a mão de vocês, tem a mão do teu pai, tal. Isso aqui ser valorizado como foi é uma coisa bacana, né? Sim. Opa, nem fala, e esse também. Bom, vamos chegar lá, vamos fazer a linha do tempo aqui. Bom, aí o que acontece? Falando de novo de coleção, essa história de fases, né? Nunca passou na cabeça de vocês, isso é coisa de colecionador, né? Coisa de colecionador. Chama esse de primeira fase, esse de segunda fase. Aí surgiram os duas faixas. O que você lembra dessa história quando começou essas duas faixas aí? Então, essas duas faixas foi bolado pelo meu pai. Ele começou a fazer duas faixas. E aí depois que você tem que colocar três certo? Faixa, distintivo e número. E aí aí começou a aumentar muito a procura por futebol de botão. Isso aqui foi o auge, né? De procura, não de quantidade, mas de procura, né? Quando nessa linha pop que você lançou, é uma aplicação só. Foi isso que depois desse passo, você foi chegando para facilitar o processo. Exato, porque a produção a gente não aguentava. Entendeu? Chegou uma época que a gente não vendia só em São Paulo, vendia São Paulo, Rio, Minas, Brasília, Goiás, só o Norte e Nordeste que quase não vendiam muito. Que não tinha... mas o Rio e São Paulo... Ô, Lúcio, vocês tinham, por exemplo, para Rio, você tinha representante? Tinha. Ou daqui de São Paulo? Não, tinha um representante lá. Tinha escritório de representação em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em Brasília. O maior mercado era São Paulo e Rio, né? O Rio era muito grande proporcionalmente ao tamanho, vendeu muito no Rio, né? O Rio de Janeiro vendeu bastante, tinha umas lojas muito boas, umas redes grandes. Teve umas redes de brinquedos também, só brinquedos que era coligada com a Lojas Americanas. A Só Brinquedos comprava muito, Casa do Esportista, Esporte Espada, Esporte Fabiano. Nossa, compravam bastante. Hoje parece que não fechou tudo. O Lúcio, assim, quando o cara fazia um pedido, por exemplo, a Baiar era mas eu comprava, era na Baiar e na Esportista. Sim. Os dois lugares que eu mais... Esportista do Ibirapuera e a Baiar do Iguatemi. Sim. A Baiar ia colocar um pedido. Ela colocava, quero 10 Austrália, 20 Bélgica, ou ele queria 200 times e você mandava 200 times? Não. Eles discriminavam o que eles queriam. Discriminava time por time? Quero 20 Palmeiras, 30 Corinthians, 40 CBF, 10 Bragantino, 5 Japão. Por isso que tem uns times...
Por isso que tem uns times do catálogo verde que são tão raros, né? Porque de certo o varejista não pedia, né? Pedia muito pouco. Uhum. Tinha uma lojinha que chamava, era de aviamento, o forte dele, mas ele comprava motor, porque ele tinha muito colecionador que comprava com ele. Então ele pegava quase tudo daquele catálogo. Entendi. Já era um cara mais voltado para colecionador, Mais menos para voltado pra criança e mais para colecionador. colecionador. Já essas redes grandes, Sportista, Baiardi, Fabiano, etc, e tal, Sport Espada, visava Volume. o volume. E aí, Lúcio, os mais vendidos? A Zona Livre, que tem até hoje, lá na 25 de março. Uhum. Tem lá mais uns 2 ou 3, lá que eu não me recordo o nome. Mas na 25 também, a gente vendia bastante lá os futebol de botão. E Lúcio, vem cá, e os mais vendidos, já vi numa... assim, tem muito pouca coisa sua publicada de entrevista e tal. Tem uma na Trivela, que todo mundo já viu um monte de vezes, que lá você fala que o Corinthians e Flamengo era disparado o que mais vendia. Corinthians, Flamengo e CBF. Corinthians, Flamengo e Brasil, né? Isso aí era quase metade do volume? Ou não chegava a ser metade, mas também vendia muito Palmeiras, São Paulo, Vasco, Botafogo, Fluminense. Os times, dependendo da região, Coritiba, por exemplo, comprava muito Coritiba, o Atlético, então comprava muito os times da cidade, entendeu? Bom, aí, Lúcio, fazendo a linha do tempo aqui, né? Eu tentei organizar a linha do tempo para a gente não se perder. Daqui, né, do que os colecionadores chamam de primeira fase, a gente parte para cá. Mas o legal é assim, que nunca teve na cabeça de você, mudou a fase, as coisas foram mudando, né? E foram acontecendo. Sim, acontecendo, foi evoluindo. E aqui nós vamos chegar no assunto que a gente mais conversou nos últimos meses, né? O goleiro sanduíche de acrílico, ele vira o goleiro de resina. Resina, exatamente. E é uma coisa que a gente apanha bastante hoje para fazer, e você apanhou muito na época também. Muito. Conta um pouco a história das politrizes. Esse tipo de goleiro deu muito trabalho pra gente, porque precisava, além de moldar, ele fazia muita poeira na hora de polir. Entendeu? O cheiro da resina é terrível, né? E na hora na politriz ali, às vezes escapava, batia na testa do funcionário, complicava muito. Aí a gente acabou desistindo desse modelo de goleiro. Aí foi quando você passou para esse aqui, né? Pro goleiro de areia, recheado de areia, ainda na que a gente chama de segunda fase, né? Certo, aí esse daí já vinha injetado, você só enchia de areia e botava Isso. Foi uma das ideias que a gente teve para poder atender o mercado, porque a demanda era grande. Eu vou parar aqui no tempo, porque, pelo que a gente sabe, isso aqui foi mais ou menos em 76, 77, né? Que vieram essas duas faixas, né? Isso aqui já é 1980, mais ou menos. Foi nessa época que teu pai faleceu. Teu pai faleceu em 78. Quantos anos você tinha? Eu tinha 19 anos. E aí você assumiu o negócio. Eu ia fazer 20. Meu pai morreu em 24 de janeiro de 78. E eu faço aniversário em setembro. Foi no ano que eu ia fazer 20 anos. Tá. E aí, como é que foi com 19 anos? Então, você tem que segurar a onda toda aí. Me ajudou muito na época. Tá. Que é o padrinho das tuas filhas, você falou. Escritório para mim. Ele trabalhava lá? Esse senhor trabalhava lá. Tá. Como ele chama? Como ele chamava? Edmundo Pinto Duarte. Tá. Ele já falecido. Mas trabalhou muitos anos lá com a gente. E ele me ajudou muito. E também aqui trabalhava o Bananinha, que está do lado do meu pai, que é amigo deles, amigo de infância, de jogar futebol junto. E também trabalhava lá? Trabalhava lá. Tá. Esses aqui eram amigos meus de infância. O Everaldo, o Luiz. Ali tem o Cop. No canto, aparece pouco ele aqui, ó, amigo de infância. Entendi. E tinha muita gente que vinha lá jogar de outras regiões e tal. Esse negócio do pessoal que trabalha jogar aqui, eu tenho que botar o Reinaldo e a Amanda para jogar agora, porque eles nunca jogaram botão. Para continuar a tradição. Mas e aí, Lúcio, como é que foi? Então, com 19 anos, você teve que ir com essa ajuda de todo mundo, mas você que ficou à frente do negócio aí, né? Sem dúvida, claro. E você... a gente tinha calçado, a loja de calçado também. Que você cuidava da loja de calçado também. Tinha uma loja de calçado na Avenida Penha de França. Tá. E tinha a Álvaro Ramos 900 e a Fábio. E você se dividia como? Você ficava mais no botão, mais no calçado, meio a meio?
ficava nos dois, né? O botão me dedicava mais porque eu era pertinho, né? Então eu ia 2 vezes da semana na loja, ou final de tarde, entendeu? Na Penha. Mas tinha gerente que cuidava e coisa e tal. Bom, aí você ficou à frente e uma das primeiras coisas aí que foi essa troca do goleiro, né? Sim. Essa troca aqui, provavelmente, esses times eu comprei, sei lá, 79, 80, né? Esses times aqui são meus desde criança, tanto o Haiti quanto a Finlândia. Outra mudança que a gente passou daqui também, aqui era a celulose de chiclete, passa para essa colorida que todo mundo adora, né? Sem dúvida. Isso aqui ela... isso aqui basicamente foi o fornecedor que tinha esse material aqui, vocês começaram a fazer, ou foi uma coisa que teu pai encomendou? Como é que foi a história dessa paleta? Não, tinha fornecedor, a gente comprava da Nug. Da Nug, e aí comprava as chapas e cortava no balancinho. Por isso que variava tanto, né? Variava às vezes era assim, às vezes era assado, depende da chapa que viesse, a chapa né? era grande, Sem querer furar a linha do tempo de novo, mas o pessoal ficou bem contente. Essa celulose hoje é muito difícil. A gente mandou fazer essa celulose colorida, tá no mar, inclusive, vindo para cá agora. Mas não tem mais quase uso para celuloide, né? E com um parceiro nosso a gente achou um material muito antigo, um material de mais de 30 anos. Essa celuloide 08, né? E ela de um lado ela é azul e do outro lado ela é prata, né? Linda, linda, linda. Ficou bem legal, né? Bem legal. E você vê, a mesma espessura, a mesma maleabilidade, né? E outra, para jogar, excelente. Perfeito. Bom, falamos aqui então do E a história da bolinha? A bolinha é a melhor história de todas. Conta a história da bolinha. A história da bolinha é o seguinte. Tinha um senhor que era gerente da loja do meu pai, do Álvaro Ramos. O nome dele era José Domingos do Nascimento. E ele, antes a gente jogava com a bolinha que a gente fazia, era a rolha da champanhe. O arame? Não, o alumínio da champanhe. Tá. Já sei, que é aquele alumíniozinho, fazia uma bolinha de alumínio. Fazia a bolinha na mão e jogava. Aí o José Domingos do Nascimento teve a ideia de fazer uma bolinha com a lã e coisa e tal, e foi desenvolvendo, e acabou chegando na bolinha. E a irmã dele faz até hoje. É a que faz pra gente até hoje. Até hoje. Ou seja, desde a primeira bolinha, né? Desde a primeira bolinha dos primeiros jogos até a que você compra hoje aqui, é a mesma pessoa que faz. Praticamente a mesma pessoa, praticamente a mesma. Bacana. Muito legal. E essa bolinha que todo mundo usou depois, né? Craques de Sportec, todo mundo que veio depois, todo mundo usou. Ela nasceu na Brianese, né? Sim. E o marido da Maria aqui, a que faz as bolinhas, o marido dela foi gerente da minha loja de calçados na Penha de França por muitos anos, né? Mais de 15, 17 anos, eu não lembro direito. Tanto que ela é conhecida como Maria Bolinha, né? O pessoal que todo mundo já mandou lá para Maria Bolinha, vamos buscar na Maria Bolinha. De tantos anos, nós estamos falando, nós estamos em 2011, o ano que vem a Brianese faz 50 anos, né? Ela está quase 50 anos fazendo bolinha, né? Praticamente, é isso mesmo. Muito bom. Bom, então aqui, ó, outra coisa que mudou nessa época foi a paleta de celuloide preta, né? Você lembra dessas paletas de celuloide preta? Eu lembro. Porque começou a ter uma falta daquelas... Da colorida. Comprava da Nug também. Todo esse material aqui era tudo comprado da Nug. E aí a gente comprava em chapas e cortava no balancinho. O acetato 0,75 para o 42 e para o 45 e 1 milímetro para o 50 milímetros. Por 50 milímetros, né? Muito bom, muito bom. Bom, aqui tem uma fase que o pessoal, pouca gente conhece, né? Que foram esses daqui. Continua as duas faixas, só que já com o botão rígido, não é mais o botão flexível, né? O que você conta disso? Então, isso aí foi numa época que foi o plano cruzado. 86, exatamente. Que começou a demanda enorme atrás de produtos e a gente não tinha mais produção, não aguentava mais. Aí a gente entrou no injetado para poder suprir a demanda, né? Exatamente. Então aqui é as duas faixas injetado, né? E aí você injetava no parceiro, né? Você nunca injetou lá. No começo era uma empresa no Carrão e depois a gente mudou para uma empresa em Itaquera. Agora o nome das empresas eu não lembro de cabeça.
Bom, então depois do duas faixas rígido, né? Ah, não, antes do duas faixas rígido, porque não podemos fugir do tempo. Outra coisa que a gente conversou bastante nos últimos meses aí, que foi a linha Pop, né? Essa aí era a linha mais... A linha Pop, caixinha verde, né? Que era o que a gente vendia mais barato. Conta pra mim aquilo que você me falou, que teu pai fez isso por conta dos magazines, né? Exatamente. Carrefour era um cliente nosso. Carrefour comprava da gente. A gente teve, uma época, uma empresa de representação no Rio de Janeiro, e o dono da representação era francês. E ele tinha facilidade de colocar os produtos no Carrefour, na rede Carrefour. E a gente vendia em todas as lojas do Carrefour, de Goiânia, de todos os estados. E aí vendia o Pop? Vendia o Pop. O cara precisava de um preço um pouco melhor. Mais popular. E aí, o que barateava ele, no fundo, aqui ele já era um material rígido, né? Ele já era injetado, esse daqui? Também injetado símbolo e número. Tá, injetado e só símbolo e número tinha uma aplicação a menos, né? Para poder render e... Muito legal. Mas não durou muito, né, essa linha Pop? Porque o 06 começou a se destacar e a gente acabou investindo também mais no 06 e o 06 estourou. Que é o que mais vende o 42mm. E até hoje, viu, Lúcio? Até hoje. Então, o pessoal fica bravo às vezes quando sai só em 45. Mas não saiu 06, não saiu 42 e tal. E aí a gente ressuscitou aqui a linha Pop, né? No começo da operação a gente estava também com dificuldade de suprir a demanda. A gente fez essa linha Pop que tem uma aplicação mais simples. Então, e ficou muito bonito. Uma bonito, aplicação, né? Só, dá muito mais rapidez no trabalho. Né? O botão é o mesmo, as bolinhas o mesmo, o goleiro o mesmo. Então, tal, teve uma época que a gente só fazia... No começo era uma duas. bolinha só. Aí depois a produção das bolinhas não dava conta. Entendi. Aí a gente diminuiu para uma. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, sem furar, com uma bolinha Aqui, só. ó. Esse aqui, ó. Uma bolinha só. Porque é pra dar porque conta. a Maria não dava conta de fazer bolinha. Vocês estavam matando a Maria de tanto fazer bolinha. Exatamente. Aí a gente passou a fabricar com uma bolinha só. Muito bom. Bom, então passamos aqui pela linha Pop. Agora a gente vai chegar em outro, também é difícil de achar hoje em bom estado, que são esses daqui, né? Na sequência desse aqui, duas faixas, o botão já era injetado. Você passa a ter esse daqui, que é bem bonito, né, Lúcio? Esse acabamento. É o mesmo botão, ele é um pouquinho mais alto, acho que mudou alguma coisa na injeção. E aí você tem só duas aplicações, né? Isso, aqui também é o mesmo trabalho. É uma aplicação só. Aqui é uma aplicação só. Não é uma das faixas e número e o... Não. Aqui é uma aplicação só. Pode ver pela... Entendi. Uma aplicação só. Porque aqui você já evolui para uma só, né? Não, aqui também é uma só. E eu achei que aqui mudava você punha isso e colocava... é uma só. Uma só. Entendi. Uma só foi mudando os design, né? Tá, entendi. E aí, isso daqui foi para ganhar escala, né? Para ganhar produção. Ô, Lúcio, nessa época que você precisava ganhar produção, o teu problema era ter mais produção ou era chegar num custo que dava para competir, para brigar? Então, os dois, né, na verdade, sempre teve problema custo e quantidade. Isso sempre. A gente sempre correu atrás. E foi nos anos 80, né, que a Crax do Guilherme cresceu bastante. A Crax já existia, né? Sim. E apareceu a Sportec também. Você lembra de alguma coisa? Eles incomodavam? Não? Se eu não me falha a memória, a Sportec era da irmão da esposa do Guilherme. Irmão da esposa do Guilherme? Eu que acho. Legal. Se não me falha a memória. Tal de Júlio. Eu acho que sim. Ele teve na minha fábrica atrás de bolinha. Atrás de bolinha. Porque ele usava essas bolinhas. Ele queria comprar bolinha e tal. E eu conversei com ele uma única vez. Ele foi lá no 924. Tá. Que era da Álvaro Ramos. Pra comprar bolinha. E você vendeu bolinha pra ele? Eu não lembro na época se a gente fechou algum negócio, não. Entendi. Mas eu me lembro que ele comentou que ele era... parente do... A esposa do Guilherme. Irmão. Então nessa época dos anos 80, acho que foi assim, maior procura de botão foi nos anos 80, em termos de quantidade, sim. né?
E vem cá, antes de eu falar de outro assunto de anos 80, o Guilherme incomodava comercialmente, assim, a Crax? Não, Ou... a gente sempre foi amigo, ele sempre Aham. aparecia lá, mesmo na época que Uhum. ele tava com a Crax, ele ia lá, a gente conversava, tomava café, brincava e coisa e tal. Mas Ele era um cara gente boa demais. não tinha esse negócio de disputa. Não, eu sei, de disputa, mas assim, o cara te tirava pedido lá. O cara da. Às vezes da- o cara da loja trabalhava com os dois produtos, tanto o Brianense Trabalhava com os Crax. dois. Entendi. Não tinha conversa assim. O Guilherme, em 1986, ele montou um showroom na Rua dos Trilhos. Só abria aos sábados. E eu fui algumas vezes lá com meu pai. Putz, ele era gente boa demais. Eu Eu comprei um lembro monte da de Rua time da dele. Moca, não era? Não era na Rua da Moca? Cara, eu não lembro. A gente pegava a Rua dos Trilhos, pode ser. Era num prédio que você subia. Era um predinho, isso. Era um predinho, É é. um showroom que ele fez ali. O showroom. Abria só aos Então, mas sábados. acho que era na Rua da Moca, hein? Pode ser, pode ser. Pegava a Rua dos Trilhos, depois Rua da Moca. Pode ser. É isso aí. É por ali. E foi nesse ano, um pouco depois que ele faleceu, né? Foi mais pro final Pelo do que ano. eu sei, pelo que me contaram, foi um acidente. Isso, acidente de carro, É. exatamente. Bom, vamos seguir aqui então. Daqui então, a gente passou para o que o pessoal chama hoje de terceira fase, né? Esses botões. E aqui, Lúcio, como fazia uma arte só, era muito mais fácil. Mas você já não tinha um catálogo tão extenso, né? Porque não dava para fazer isso daí de todos aqueles 200 e tantos times daquele catálogozinho verde, né? A gente deu uma enxugada. Aham. Por causa da necessidade. Mas como a gente tinha alguns símbolos, a gente sempre tinha estoque de símbolo, fazia Tá. símbolo e número. Entendi. Quando Saíam símbolos e números no meio quando o cara queria, ainda tinha o decalque que fazia, né? isso, fazia símbolo e número. Para poder atender. Quando era uma pessoa especial que queria. Muito legal. E aí, a quarta fase, né? Aqui já tinha internet, já tinha impressora. Você fez acho que uns 10 mil clubes diferentes do mundo inteiro, sim, né? aí essa época a gente fez bastante. Aham. Atendia bastante encomenda e coisa e tal. Nessa época aqui, eu quase não vendia muito na loja. Por causa dos concorrentes. Por causa que eu vendia, tipo, o Sport Fabiano, que era ali perto, na Turuti. Aí ele reclamava, pô, tal. Aí eu tinha que pôr o preço que ele vendia para poder Entendi. não ter concorrência Aham. e tal. Então a gente deu uma abandonada. Mas nessa época aqui a gente entrou com tudo. Nessa época a impressão que eu tenho é que tinha acho que mais encomenda do que. Isso. E Tinha vinha até bastante- aqui Tinha dizendo. bastante encomenda de vários estados, inclusive Norte e Nordeste. Eu soube de algumas histórias de gente que encomendou 1000 times, né? Que eram todos os exatamente. times da Suécia, todos os times da Noruega, né? Teve vários. E aí tinha uma pessoa que só cuidava de procurar os decalques, fazer os layouts. Sim, eu tinha uma pessoa que fazia os layouts para mim e montava, imprimia e me mandava. E esses times aqui, apesar de não serem muito procurados pelos colecionadores ainda, eles têm tiragem super baixa, né, de cada um deles. É super difícil achar dois iguais, né? Porque fazia muita coisa por encomenda e tal. Então aqui a gente tem o São Raimundo, né? E aí, esses dois times aqui, né? O único time oficial licenciado que você fez, né? Foi o Palmeiras. Esse, Palmeiras, foi o diretor do Palmeiras que me autorizou. Mas mesmo assim eu tinha que pagar 7%. Ele só tirou o mínimo. Entendi. Mas o resto do contrato... Porque o mínimo para botão não para em pé nada, né? Não, mas o mínimo na época, e vamos supor, falando de dinheiro de hoje, por exemplo, os 10, o Clube dos 13, era 40, 50 mil reais. Vamos chegar no Clube dos 13. E falando de royalties, né? A gente, quando a gente se conheceu e a gente conversou de retomar a operação, né? A gente falou assim, vamos fazer só as seleções e os clubes que gostarem do projeto, que nos cederem no amor, né? Ou seja, por gostar do negócio, por entender que isso é uma atividade cultural, Sem a gente dúvida. vai E fazer. divulgação do próprio
Exatamente. E aí o primeiro que nos autorizou aí foi o Bangu, né? Bangu, logo na sequência o Motoclube, depois o Santos, o Rio Negro, o São Bento de Sorocaba, agora o Guarani, o Sparta de Tocantins. E a gente fez uma homenagem aqui para você, ó, de botar o adesivinho na mesma posição, ó. Você colocava aqui, né, o produto, o adesivo, né? Dá para ver que é um adesivo, produto oficial licenciado. Do mesmo jeito, a gente colocou aqui, produto oficial licenciado, né? E aqui, Lúcio, conta a história do Clube dos 13 antes de eu mostrar esse último time, que esse aqui é a coisa mais maluca que eu já vi. O Clube dos 13 não teve negociação. Fizemos um acordo. Eles bateram na tua porta, na loja, na tua casa? Como é que foi esse negócio? Na verdade foi o seguinte, eles compraram um time do São Paulo, entraram com processo no Fórum da João Mendes, e aí veio o oficial de justiça junto com o pessoal, com os advogados que defendiam o Clube dos 13, que fizeram busca e apreensão, onde eu trabalhava, lá na loja. 924, que era onde meu pai comprou do outro lado da rua. Isso que em 1972 ninguém falava nada de voz, não existia isso, né? Não. O que eu acho que pegou foi o seguinte, antes todos os times usavam o que? Camisa? Pênalti. Tudo. Depois começou Nike, Mizuno, Adidas e coisa e tal. Começou a ter uma disputa aí. E aí começou a complicar. E aí inviabilizou o teu negócio, você começou a desmontar a operação e saiu isso daqui, né? Um Flamengo sem escudo. Sem escudo. Você lembra disso, de sair alguns times sem escudo? Mas vendia muito pouco. Vendia muito pouco, que a gente chegou a nem compensar. Nessa época aqui, eu trabalhava com 4 funcionários. Entendi. Eu cheguei a ter quase 25. É isso que eu ia te perguntar, chegou a 25, né? 25, acho que até mais, né? Se eu tenho que olhar o livro do empregado, mas tinha de 25 para mais. Ô, Lúcio, uma coisa interessante, né, que eu já te falei, mas é legal registrar. Quando a gente colocou o Facebook da Brianese, falando da volta, um monte de ex-funcionários teus me procuraram. Sei. Mas assim, todos com uma alegria. 2 coisas me chamaram a atenção, né? Primeiro, assim, a alegria que os caras falavam da Brianese, foi meu primeiro emprego, não sei o quê, mas que tempo bom, mas que saudades que eu tenho, não sei o quê, tal. Primeiro foi a alegria que todo mundo falou, todo mundo que procurou com muita nostalgia, com muita coisa e tal. E a segunda coisa foi que a molecada era muito nova na época, né? Hoje nem poderia, mas a molecada de 14 anos, 15 anos, que na época trabalhava. 16, Era a molecada que começava. Tem uns se aposentando nessa época. E o pessoal vem atrás de mim que perdeu a carteira e coisa e tal. Puxa vida. Aí tem que tirar xerox do livro do empregado, de 70 e alguma coisa. Tem aí que no levantar. cartório, registrar e mandar pro cara. Cara, que barato, né? Para ele poder provar no INSS que ele trabalhou. Um deles, você falou que o papel dele era pôr decalque. E falou que era aplicador. Sim, né? sim. Tinha 2 aplicadores, a quantidade eu não lembro agora, mas a quantidade que ele falou que ele aplicava de botão. É bastante. Era uma coisa de louco, né? Márcio Marcelino. Eu acredito que deve ser. Ele é o que aplicava mais. Aplicava 1000 times por dia lá, Exatamente, não sei o que tal. 10 mil botões, não sei. Fazia. Coisa de maluco. E depois... De uma aplicação só. De uma aplicação só, sim, Perfeito. não, porque isso daqui leva um tempão, que a gente faz hoje, colocar os 3, né? Isso aqui dá muito mais mão de obra. Ô, Lúcio, uma coisa que ia te perguntar é o seguinte, por exemplo, né, deixa eu pegar um da época aqui, vai. Essa Finlândia, tá? Essa Finlândia, ela vinha azul clara ou podia vir branca com azul, tá? A Finlândia eu nunca vi diferente. Mas tinha algumas seleções que vinham com umas cores meio malucas, assim, né? Tipo a Alemanha Oriental amarela. A pessoa que ia pintar, ele tinha uma coisinha para seguir de regras, ele ia mais ou menos pelo que ele conhecia. Não, ele tinha uma regra, mas às vezes erra. Às vezes erra. Às vezes, como nos vídeos atrás. Como aqui também a gente erra. Já teve 2 casos, Austrália azul que deu certo. Então, exatamente. O cara tá pintando, lógico. Para não perder, a gente passou, tentou vender. Aí 2 coisas, né? Primeiro, na época, vendeu uma cor um pouco diferente. Esses dias apareceu um cara que tinha uma Noruega verde, né?
Hoje virou um baita item de coleção, essas Então, coisas erradas, não sei o que e tal. Exatamente. Naquela época a pessoa comprava, nem sabia o que que era. Hoje o cara posta na rede social, tem milhões de compartilhamentos e fica assim, o cara fez uma Noruega verde, né? Então são coisas que mudaram. Então ele tinha regra, só que às vezes ele... Tinha regra, às vezes dava lógico, umas... já sabia. Uhum. Exatamente, mas às vezes erra. Muito legal, muito legal. Então esse daqui, esse time aqui do Flamengo sem escudo, provavelmente era um dos últimos times que saiu de lá, né? Sim, sem dúvida. Flamengo, Corinthians, foi um dos últimos mesmo. Tá, deixa eu te fazer outra pergunta. Aquele imóvel lá da 924 é de vocês ainda, não? Não, 924, 930 a gente vendeu. Tá, e o 900 também? 900 é da minha avó. Da sua avó. Tá É um boteco lá agora, inventário né? ainda. Mas é um bar lá hoje, né? Uma oficina mecânica, acho. Não, hoje está alugado para um bar. Um bar, deixa eu te contar uma história engraçada. Tem um amigo nosso, que ele estava andando lá na Álvaro Ramos, e o carro dele quebrou. Sim. O carro dele quebrou em frente a 924. E tem uma oficina mecânica lá hoje. Isso, mas essa oficina mecânica só tem de táxi, né? Mas eu acho que como ele quebrou na frente, era uma emergência, Sim. foram quebrar um galho dele. E ele sabia que lá era a fábrica da Brianese. Ele perguntou, tem alguma coisa de botão e tal? Os caras, tem um saco com umas coisas. E pegou um saco com um monte de botão, que estava guardado até hoje, com botão desses últimos, né? Com uma aplicação só e sem pintura. Então até o ano passado ainda tinha uns resquícios da fábrica lá, uma coisa louca isso, né? Isso, sem dúvida. Agora eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Na garagem de casa, é embaixo, sim. E aí eu costumava guardar os meus times de botão nesses sacos pretos, 100 litros. Aí eu pegava e punha misturado, eu usava muito o 07. E devia ter lá uns 100, 150 times mais ou menos. Teus? Meus. Aham. De eu brincar e coisa e tal, Tá. de jogar. Um belo dia eu desci lá para procurar os botões, não achei o saco. Aí perguntei para minha mulher, ué, cadê o saco que estava aqui? Não, a empregada perguntou se era lixo. Eu não se podia acredito. jogar, jogou fora. Jogou no lixo, 150 Com times. 150 times 07 que eu tinha. Caramba, devia ter tudo lá. Tinha. Você tinha esse hábito, Lúcio, de guardar pra você? Mas eu era muito, assim, relaxado. Aham. Entendeu? Em termos de guardar. E não guardava na caixinha, não queria caixinha. Não. Aham. Usava um goleiro só. Pra todo mundo, Um goleiro só pro meu time, entendeu? Eu não fazia. Também o trabalheira que dava pra fazer o goleiro, você botou Só um tinha goleiro só pra cada 10 um. botões. Aham. Aí eu punha lá, deixava lá e procurava tal, montava o time e jogava. Porque Aham. na minha casa sempre teve mesa de futebol de botão na garagem. Entendi. Sempre. Aí jogava. Cara, mas tá até doendo essa história até agora. 150 times, 150. 07, teus foi pro Tudo lixo. 07, tudo 07. Tinha lá de 70, de 72, de 75, de Caramba, 78. que história doida Tinha essa, do meu hein? pai, um time de vontade. Meu pai fazia Palmeiras assim. Então ele pegava, ele pegava, punha no futebol, por exemplo, ele punha número branco. Aí no basquete, ele punha número vermelho. Ah, entendi. Entendeu? Pra ele identificar. Pra diferenciar quem era o jogador de Ele era basquete. palmeirense E fanático. nesses 150 times, tinha os times do teu pai também na época. Então, exatamente. Caramba! Tinha os do meu bicho. pai, que foi feito em 72, Nos 73, primórdios lá, tudo. que ele jogava nesse tempo. Jogava na cara de Caramba! basquete, tudo, foi tudo embora. Não, inacreditável isso. E essa senhora que trabalhou lá era tipo que vinha na semana. E ela viu o saco preto e pensou que fosse lixo. E pegou e Caramba! amarrou o saco e... Que coisa mais louca, hein, Lúcio? E ainda ela perguntou pra minha esposa falou, não, deve ser lixo, saco preto. Saco de lixo? Ela também nem se liga Meu com Deus do céu. futebol de botão. Que coisa doida, né? Eu perdi isso aí dói o coração. Aí, Lúcio, você baixou a porta lá em 2001, foi isso? 2001. 2000, né? 2000, acho que foi final de 2000, né? Final de 2000. Janeiro de 2001, eu fiquei em casa e aí em fevereiro ou março eu mudei para o ramo de segmento de Que cosméticos. você tá até hoje, né?
Não, eu montei uma perfumaria. Ah, você chegou a montar. Montei uma perfumaria no centro de Guarulhos. Tá. Tá? E aí, Lúcio, assim, você trabalhou na Brianese desde moleque. Foi teu único trabalho até 2000? Ou você trabalhou com alguma outra coisa nesse Não, meio? não. Foi só Brianese, né? Meu registro na carteira profissional foi no Calçados Brianese. Tá. Aí depois, em 78, eu fiquei sócio na Brianese Brinquedos. E é a mesma, quase a mesma razão social que você Exatamente. usa. Quase de pouquinho diferente. E fiquei contando o tempo para a aposentadoria. Aí depois desse tempo todo eu pagava o carnê laranja lá, né? No tempo da perfumaria, e hoje a gente paga de representação comercial. E nesses, a gente se conheceu em 2019, de final de 2000 até 2019, você praticamente não mexeu mais com o botão, nem de jogar, nem de nada, né? Não, na verdade foi o seguinte, o Marcato vivia me chamando para vamos lá, vamos jogar, vamos lá. Vivia me chamando, veio me jogar. Eu joguei no Corinthians uma época e tal. E aí, no tempo que tava o Marcato, a gente ia junto e coisa e tal. E aí depois ele insistiu que eu fui jogar lá na Casa Verde, naquele pessoal lá que eu conheci o Ferrari. Conheceu o Cláudio lá. O Cláudio Ferrari. E eu já estava uns 2 anos querendo te procurar, e eu falei para algumas pessoas, né? Putz, eu preciso conversar com o Lúcio, E ninguém nesse meio de botão te conhecia, porque você não frequentava mesmo, não frequentava, né? E uma das pessoas que eu tinha falado, que eu tinha conversado era o Cláudio, né? Aí ele me ligou aquele dia, o Lúcio tá aqui. A gente marcou de se encontrar e a gente começou a conversar. E aí, quando a gente falou de voltar com a Brianese, no primeiro momento, o que você achou? Você achou que era legal? Você falou, esses caras estão tudo doidos. Eu achei que vocês estão tudo doidos. Num momento assim, eu falei, puta, eu não acredito. Mas ó que legal aí, ó, tá de volta, né? Muito bem. Aí você chega aqui e vê esse monte de coisa. Um dia eu te mandei um vídeo, acho que era quase meia-noite, a gente empacotando o botão e tal. Você falou, putz, quantas vezes eu vi essa cena? E eu vivi isso aí também. Muitas épocas aí. A gente ficava até 11, meia-noite fazendo hora extra para suprir a necessidade aí. Principalmente no final de ano. Né? Dezembro, novembro, o bicho pega. Muito legal, muito legal. E aqui, ó, aqui são os que chegaram hoje da pintura, né? Esse daqui eu até separei para você ver. Olha que legal que ficou essa Venezuela, né? A Venezuela inventou essa camisa vinho tinto, né? E então, muito bem feitinho, viu? Muito caprichado demais. Tá melhor que a Brianese antiga, hein? Não tem tanto, né? Olha, tá... de parabéns. Essa Austrália Verde, isso aqui que eu te falei, né? Esse negócio de tirar um time pra levar, tem uns times que às vezes eu falo, putz, aqui eu vou levar um pra mim. Essa Austrália foi um, né? A Austrália ficou bem bacana. Bem bacana. A Austrália, eu lembro que vocês... Muito caprichado. Eu lembro, primeira vez que eu peguei um time da Brianese da Austrália, tinha os canguruzinhos dos dois lados, né? Era legal pra caramba, né? E a gente não usa escudo de federação nenhuma. E mesmo no Brasil, sem ser a CBF no caso... porque a gente não tem os direitos. Apesar que o Brasil, no seu... Pega esse amarelo aí. Pega esse amarelo aqui, ó. Eu tô gostando mais desse aqui, ó, no azul escuro, né? Eu também, a camisa azul ficou linda. Ficou bacana, né? Então, mas mesmo... Eu tô falando referente ao símbolo. Mesmo não sendo da confederação, da CBF, não tá fora, tá muito bonito, tá muito legalzinho. Tá alinhado com o resto, né? Exatamente. Tá alinhado com o resto, né? Holanda, tá Bélgica, olha isso, ó. Tá perfeito, Uruguai. Você sabe que o Uruguai é nosso campeão de vendas, né? Muito o que mais bonito. o pessoal, esses Uruguai a gente vai cadastrar, não vai dar meia hora, vai muito bem vai feitinho. acabar. Aí aqui, ó, a Inglaterra, né? Pessoal, a gente sempre fez a Inglaterra com aquela bandeira antiga, a bandeira do Reino Unido, né? Ficou show. Aí o pessoal sempre falava, não, faz com a bandeira da Inglaterra. Agora fizemos com a bandeira da Inglaterra. Então, olha aí. Ficou legal, né? Certo. Aqui os da linha Pop, né? Os da linha Pop, daqui pra cá é linha Pop. E aqui os
aqui os 45, né? 45. Hoje tem gente que joga em liga e que na liga o cara É. tem que jogar com 45. Tem. Então a gente tem feito com 45 também. O 45 não fazia muito, né, Lúcio, na Brianese lá atrás? A gente vendia mais 42,50. 42,50, né? Eu gostava muito dos 50. Aham. Sempre. Ó, aqui tem os 50 que tá esperando o goleiro, né? Muito bonito, 50. Apesar que os 50, eu até gosto mais dele, só símbolo e número, né? Fica aquela patacona lá, né? Eu acho que fica bem legal, né? Tem aqui a Romeo. Não, esse aqui não tá. Mas também tem que ver a referência aqui. 0607, né? O que mais que tem aqui de 07 pronto? Ó, ressuscitamos até país que não existe mais, cara. A Iugoslávia não existe mais, mas a gente fez a Iugoslávia de volta aí, né? O Santos também, mandou um abração pro Orlando Rolo, cara legal demais, super fã de Brianese. Eu vi o vídeo lá, bacana, legal. Ele é super fã de Brianese, olha que bonito o Santos preto. Muito lindo. E a gente fez o decalque do Santos com as 2 estrelinhas, né? Que antigamente não usava, né? Ficou bacana, né? Muito bonito. Ups. Tá bem caprichado, bem bacana mesmo. Os catálogozinhos, né? Aqueles catálogos verdes aí, que a gente fala. Isso aqui acho que você nunca tinha feito, né? Que era vender a embalagem para as bolinhas, né? Achei bacana. Até tirei foto e mandei pro marido da Maria. Ah, é? Eu falei, aí, ó, ele, agora sim, hein? Agora sim. A gente mandou uns times para ela outro dia lá, acho que mandamos um Brasil, Portugal, não sei o que em Portugal, Eu queria ter uns times lá de coisa. Bacana. Ficou bacana. E as travinhas, como é que tá? As travinhas a gente tá fazendo, ó, essa daqui que tá... Esse era um assunto até que me pediram para te perguntar. Isso aqui é bacana. Essa que a gente tá usando, né? Aquele tecido que a Brianese usava, aquilo lá provavelmente foi comprado numa loja de tecido qualquer, né? Não, a gente comprava numa indústria. Numa indústria, isso. Chamava-se Rendatex. Mas você não mandou fazer, era o que tinha no catálogo lá, o catálogo era artigo 201, se eu não me engano, eles tinham um código lá. Como a gente tinha nos botões, tinha o código. A gente foi agora numa tecelagem para fazer exatamente aquele tecido, tá? Os caras me pediram 10 mil metros de tecido como pedido mínimo. Cara, vou ficar 10 gerações fazendo, então eu segurei, nem tem tanta procura, né? O grande problema nosso do futebol de botão na época também era, por exemplo, quando eu comprava madeira da aglomerado de fora, você tinha que comprar uma carga, vinha um caminhão. Era um caminhão. Senão não te entregava. E às vezes o problema não era nem comprar, era onde guardar uma carga de caminhão, esperando dar vazão em tudo isso aí, né? Exatamente. O processo da tua mesa... E o alumínio também. Eu comprava da Companhia Brasileira do Alumínio, você tinha que comprar no mínimo 500 quilos. E era 500 quilos... É quilo pra caramba, né? É bastante coisa. A gente então, para ter custo, tinha que comprar quantidade. Se eu te falar a quantidade de celuloide que a gente está trazendo agora, vai ter celuloide pro resto da vida. Então, Luci, vocês cavocavam aqui, né? Não, isso no começo, né? A mesa que eu tinha, ela era cavocadinha, assim. Se passava um negócio e depois jogava em cima. Isso. Como é que era isso? Passava com... Tinha um molde e passava com... Com uma... a gente tipo... Que esse negócio de corta vidro... Né? Um riscador, assim, né? Cortava com... Mas tinha um molde que ficava bem retinho, né? E depois enchia com tinta. Pegava o biquinho da esterográfica da caneta, esterográfica, e colocava numa bisnaga, e a bisnaga cheia de tinta ia enchendo. Saía certinho. E tinha que improvisar naquele tempo, improviso era... Muito bom, muito bom. Bom, Lúcio, mais alguma pergunta mais alguma história que a gente não falou? Falamos da linha pop, falamos dos goleiros, falamos das palhetas. Falamos dos pessoal do pessoal, de todo mundo. Uma história que você não me contou, não sei como é que você vai contar ela. O pessoal sempre perguntava, nunca ninguém soube essa história exatamente como era. Você que me contou a história do Copa do Mundo, né? O Copa do Mundo não tinha nada a ver com a Brianese. Não, Copa do Mundo foi o seguinte, o Guilherme vendeu a Crax.
Não, Copa do Mundo, desculpa. Copa do Mundo foi meu tio. Seu tio, exatamente. Meu tio era gerente, era tipo um gerente geral da fábrica. Uhum. Ele saía para vender, vendia no... Todos esses clientes de São Paulo, ele era tipo... E ele tinha a equipe de vendas. E aqui em São Paulo, o Everaldo, uma época, trabalhou com ele. Entendeu? E aí ele saiu, não quis trabalhar mais com a gente. E aí ele fez o Copa do Mundo, que era um goleiro de madeira. Isso, exatamente. Eu tenho, até ia trazer aqui, acabei não trazendo. Isso aí foi fabricado pelo meu tio, Jarbas Brianese. Vivo ainda ou não? Não, falecido. O meu pai, a minha avó teve 5 filhos. Meu pai, mas todos são falecidos, né? O Jarbas era o caçula. Era o mais novo. Era o mais novo. Entendi. Ô, Lúcio, eu vou te fazer outra pergunta aqui, assim, eu sei que você não lembra muito detalhe de cada time, mas tem uma celeuma durante muito tempo que era a questão do Equador, né? A seleção do Equador, ela estava no catálogo verde, né? Mas ninguém nunca viu uma seleção do Equador. Você lembra alguma coisa disso ou é um detalhe do detalhe? Não. Hã? Não lembro nada disso, não. 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 Que ela estava no catálogo. Tava no catálogo verde, mas ninguém nunca viu um time deles, né? Principalmente assim, as duas fases. Pode ser que a gente nunca vendia só para colecionador, para quem. Entendeu? Ou acabou não fazendo os decalques, porque a gente já viu um botão. Para consumidor, no caso, não para loja. A gente já viu um botão. Você vai lembrar, você lembra de uns escudos um pouquinho maior, mais antigos, que vinha com a caixa preta em cima, com a faixa preta da Argentina, Peru, uns um pouquinho maior que esse, que era bem dos primeiros botões, não sei se você vai lembrar. A gente já viu um Equador desses antigos, talvez quando for fazer essa outra leva, acabou não fazendo e não saiu, né? Às vezes não teve saída. Então, mas talvez eu lembro muito bem que a gente só trabalhou com a Cromocart e com a Serigraph. Tá. Só essas duas empresas. Bom, mas para quem quiser, agora o Equador está aqui, né? A gente soltou o Equador agora. Hoje em dia tem acho que deve ter muita facilidade muitas empresas nesse segmento de decalque. Assim, são coisas que não se usa mais muito, né? Não tem mais tanta O utilização, problema é que celuloide. às vezes eles pedem uma quantidade muito grande para poder dar preço. É isso aí. Muito bom, então, Lúcio. Putz, muito obrigado. Acho que o pessoal vai gostar bastante das histórias que você contou. E vem chuva aqui, hein? Opa! Daqui a pouco você vai atravessar a cidade aí. Vou indo. A gente até fez um erro aqui, quer ver? A gente mandou fazer na empolgação essa plaquinha para ficar aqui. Só que... Peraí, cadê a certa? A gente corrigiu depois. Só que o mané aqui... esqueceu que Álvaro Ramos não é rua, né? É avenida, né? Então a gente tem que trocar aqui para poder tirar uma foto. Última coisa pra gente fechar. Vamos dar um time de presente para alguém? Vamos sortear? Você quer sortear... o Bangu a gente já sorteou um hoje. Vou sortear no Instagram. Você quer sortear um Brasil? O Brasil. Vamos sortear o Brasil. Pronto. O Brasil azul tá lindo. Só que esse aqui é o seguinte, cara. Quem vai ganhar esse daqui, ele vai ser um negócio diferente, tá? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu pegar uma outra caixinha, depois eu arrumo direito, tá? Vou pôr essa caixinha aqui no Brasil. Toda a caixinha vem o verdinho, né? Tal. Só que aqui, eu vou pôr essa caixinha aqui. E essa caixinha, Lúcio, pro cara que ganhar... Vou deixar de uma caneta aqui. Eu pedi pra você autografar a caixinha. Tá. Aqui, Eu tinha trazido até uma caneta mais grossa, mas essa aqui, bota um rabisco aí, Lúcio Brianese. Assinatura, hein? Que esse aí vai ser... Não tá escrevendo? Você viu? Aqui é a vida como ela é, né? Tem outro aqui, peraí. Tá aqui, Agora sim, hein? Então vai levar o Brasil com azul, autografado. Um autógrafo mesmo. Eita, nós, hein? Essa daí é uma de um, hein?
Eita, que legal, hein? Agora é só passar no cartório e reconhecer firma, né? Opa, no contrato. Legal. Tá, né? Aí, ó. Muito O bom. contrato tá. Lúcio, super obrigado, então. Opa, obrigado a você. Valeu, cara. E ó, tá de parabéns aí. Muito bonitos times. O pessoal, vamos comprar porque tá valendo a pena. Tá lindo os times e. Vamos Muito pedir. bom, né? Ó, pra gente fechar aqui, ó, esse daqui é a prova do flexível. Esse aqui é a tua camisa, que você não pode esquecer. Ah, tá. Né? E você vai sortear no site? Como é que Eu vou sortear no Instagram. O pessoal vai entrar lá no Instagram. Deixa eu tirar aqui o... Ó, vamos refazer a cena aí, né? Ah, tá. Em vez do coisa, tem que dar um chute no gol aí pra ver Vamos se... lá, vamos ver se identificação. Opa! Aí, ó. Eita. A bolinha não falta aqui, ó. Maria Bolinha. Essa bolinha aqui é ótima. Achou aí. Um pouquinho mais de perto. Vamos lá. Goleiro é Goleiro bom de bola, cara. muito bom. Goleiro matou. Aquela hora eu acertei. Na primeira, né? Logo, né? E agora não tá indo. Bom, isso aí você... Não, a gente faz que nem o Orlando fez aquele dia, ó. Faz o corte. Quer ver assim? Não, é assim, quer ver? Aí, ó. Eu vi que ele fez assim. Aí, ó. Agora foi. Agora foi. Só deitar um pouco mais a palheta aqui, ó. Olha só. Agora Pegou cada o enxadada é jeito. uma minhoca, hein? Pegou o jeito. Muito bom, muito bom. Então, beleza, Lúcio. Tá joia, hein? Muito obrigado. Boa volta aí. Opa, Vou encerrar aqui, vou descer lá com você. Opa, E eu vou legal. pôr esse aqui, o time do Brasil, Então, vamos lá. autografado. Sigam Botões Brianese no Instagram. Tá aí, ó. Aí, ó. Legal. Valeu.